9 de julho com Renato Paes de Barros, um prédio de alto estilo e que, portanto, perto da churrascaria Barbacoa, e que, portanto, nada transparecia que lá tinha coisa errada. Eu estou perguntando se ele pode detalhar o que é isso. Com a palavra o depoente, para responder a pergunta do deputado Rui Falcão. O que era essa coisa errada que não transparecia? Assim, eu trouxe aqui, que está até aqui na minha mão, quando foi feita a ação trabalhista, surgiu essas empresas que estão sendo citadas a todo momento. Sim, escuta. Você falou, eu escutei. Então, assim, o que aconteceu? O acordo que eles correram de uma maneira absurda para que eu fechasse negócio com eles e calasse a minha boca, começou a ficar estranho. E na mesma semana, em questão de dias... Aí que eu queria entender, né? O que eu consegui entender, mais ou menos, que essa empresa Malte Serviços, que foi a Malte Serviços que se apresentou até aqui, com o processo, quem quiser ver. Mas o senhor não aqui. trabalhava para a Iacos? Então, né? Aí o que acontece? Eles correram para poder fechar. Eles quem? A Malte ou a Iacos? Ó, Kiprix, Malte Desenvolvimento e Desenvolvimento de Software Limitado. Essas empresas se apresentaram para fazer um acordo. Essas qual? A Malte e... Mencione essas empresas, quais são? Eu vou até repetir novamente. Não, o senhor disse essas empresas, eu estou só Eu perguntando vou citar quais o são. nome de cada uma novamente aqui, que eu acho que está difícil o entendimento. As duas empresas que se apresentaram para fechar esse acordo aqui comigo. Qual foi o Kiprix acordo? E Malte Desenvolvimento. O interesse deles era que fosse encerrado o processo, houvesse o acordo, esse acordo de um valor simbólico, e eu não comentasse mais nada sobre toda essa situação. Sobre o trabalho que o senhor fazia. Sobre tudo. Teoricamente, que eles não queriam que eu estivesse aqui como eu estou agora. Entendeu? Tinha coisa errada, é isso que o senhor se refere. Então, em seguida, mas foi em seguida, assim, questão... Foi acontecendo um num dia, outro no outro. Tá bom. A jornalista apareceu e aconteceu tudo isso. O senhor tem noção, provavelmente não, de que fazer disparos com nomes de pessoas, CPFs de pessoas, inclusive de pessoas que já teriam morrido, como o senhor mencionou, que essa era uma atividade ilegal? Olha, na realidade, naquele momento, e determinada situação que todo mundo ali se encontrava, todo mundo estava iludido com aquele desejo de ter um salário alto, de trabalhar que nem louco para conseguir ter um salário alto e conseguir, né, comprar seu arroz. Então, o que acontecia? Toda a situação que era proporcionada no recinto, nada te dava a entender que tinha alguma coisa errada. Isso. Tinha uma dificuldade de você ter uma relação produtiva, uma relação boa com a Flávia? Tinha, isso era fato. O Lindolfo, ele chegava, cumprimentava, brincava, tirava uma onda, mas só que a situação inteira do local... O senhor mencionou que estava submetido a cárcere privado na sua fala. Sim, isso ocorreu quando aconteceu essa situação que houve. Inclusive colocando em risco a sua saúde, porque o senhor tem diabetes, precisa se alimentar, e eles não deixavam sair para comer, é isso? Sim, isso realmente aconteceu, como eu estava falando, que foi no período que teve a batida da polícia lá, que foi uma batida gigantesca. Porque o senhor estava submetido, portanto, a um trabalho análogo à escravidão. Você entrava às 10 da noite e você ficava até às 6 da manhã sem poder sair. Presidente, eu acho que essas empresas, com o depoimento do senhor Hans River, elas precisam, de alguma maneira, serem ouvidas aqui na CPMI, porque são fatos gravíssimos. Quer dizer, como o senhor Hans River, havia centenas de pessoas trabalhando nessa condição. Então, nós não podemos permitir, tomando conhecimento disso, que as coisas persistam. Mas, senhor Hans, o senhor disse também que o pessoal estava meio enforcado, estava meio pressionado. O pessoal estava no final da campanha meio enforcado, pressionado,
e por isso precisava ampliar os disparos em massa. E o senhor disse também que 4 chipeiras podem disparar, se não me engano, 154 mensagens simultaneamente. Não. Então Eu fui claro na explicação. Sim. A funcionalidade da chipeira, nada mais, nada menos, é de você pegar o chip nu e cru, Sim. vindo da operadora, ou o chip até mesmo usado, e ver se ele tem tráfego de dados. Sim. Então, quando você pega o seu celular e manda uma mensagem, ou faz uma ligação, a outra pessoa na outra parte da onde ela estiver, ela vai receber a mensagem por conta do tráfego de dados. Agora, quantas chipeiras aproximadamente tinha nessa empresa? Tinha uma de um lado, dava acho que uns 4, e tinha uma que não funcionava. 4 chipeiras. É. De onde vieram os celulares que o senhor operava? Ficavam com o senhor? Não, a empresa... Quem que deu os celulares? A empresa em si... Iacos? A Iacos, ela tinha uma quantidade absurda de celulares. Aproximadamente? Não dá para ter uma contagem muito boa, não. Mais de 1000? Mais de 1000, por exemplo? Assim, se você fizer as contas, cada pessoa ficava com 4 a 5 aparelhos. Então, imagina... 500 pessoas? E fora os que tinha guardado caso tivesse algum problema com aqueles aparelhos. Os aparelhos... esse que o senhor presidente está aqui na mão, esse tipo de aparelho aqui, ele não trabalhava direito. Se você vê nas fotos, o aparelho preto chinês, que eu não lembro a marca daquele aparelho, você colocava o chip... Você conseguia com mais facilidade saber se ele estava com o chip funcionando e fazer os envios. Então, esses tipos de aparelho aqui não servia. Então, não adiantava ser um Motorola, um LG, tinha uma certa dificuldade. E, às vezes, o chip que não funcionava nesse daqui funcionava no outro. Entendeu? Então, era muito celular. De onde vinha o conteúdo que o senhor difundia? O conteúdo de propaganda ou o conteúdo do quê? Eu sei de propaganda, o que mais? Além da propaganda, o que mais? Porque o que acontecia ali era propaganda política e propaganda, como já falei várias vezes. Eu peguei propaganda do mercado do Tocantins, de uma área que ninguém nem imaginava. O conteúdo da propaganda política eleitoral, quem é que entregava para o senhor? O Lindolfo e a Flávia, eles passavam para os supervisores, e os supervisores despachavam para cada um fazer, né? O senhor só repetia? Não, você sentava no seu computador, na sua mesa, então ele mandava para você como se fosse um mailing do que você ia fazer a propaganda, do que você ia disparar, e com isso você só sincronizava o celular e colocava naquele QR Code. O QR Code, a única coisa que a gente fazia era sincronizar, colocar no QR Code e colocar um pontinho, que já automaticamente vinha toda a propaganda. Havia uma pauta do dia sobre esses conteúdos quando o senhor entrava no trabalho? Não tinha essa coisa não. Porque você sentava na sua mesa, no seu computador, e a grande maioria das vezes ficava um intervalo de tempo ocioso, até mandar, ou até ter chip para poder fazer, o número para poder fazer. E quando chegava assim, hoje vai ter campanha de fulano de tal, hoje vai ter campanha de Beltrano. E aí você colocava o celular emparelhado e fazia campanha política. O senhor falou que o partido estava pressionando na reta final da campanha. Que partido era esse? O senhor identificou ou não? Eu identifiquei. Qual era? Eu identifiquei, falei e direcionei principalmente para o senhor. Para mim? Então assim, tipo, o partido que curiosamente, que até depois eu fui ver direito que essa jornalista também é do PT, quem me chamou para vir para cá é do PT, entendeu? Sim. E todo mundo vem me fazer a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dória e do Bolsonaro? E eu não peguei a campanha dos dois. Tanto que eu sentava... Mas a M4, o senhor trabalhava com a M4? Agora deixa eu responder. Tanto que eu até chegava e conversava com todo mundo, com o pessoal que trabalhava comigo, o pessoal do bar, que eu parava no bar para comer, para beber, falava, mas caramba, né? A gente está fazendo campanha de todo mundo.
Bolsonaro não rolou aqui pra gente. É o único que não fazia, né? A gente tava achando estranho que o cara não tava fazendo... Não, você me desculpa aqui, mas a gente tava achando estranho que ele não